Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe para vocês hoje o teorema mais importante, na minha opinião, tá? O teorema mais famoso aí dentro do estudo de cálculo diferencial e integral. O teorema fundamental do cálculo, resumindo, TFC. Aqui vou tratar apenas da primeira parte do teorema, então estou usando aí a sigla TFC1, Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Então, para discutirmos sobre esse teorema, é importante lembrar que ele é um teorema que faz a ligação ou a relação das derivadas com as integrais, e vocês vão ver em aulas futuras que uma é inverso da outra, tá? Eu levo o nome de fundamental porque é um teorema extremamente aplicado aí em diversas áreas. Outro ponto importante, que com essa parte 1 foi possível construir a segunda parte desse teorema, então nos permite determinar a área sob curvas sem ter que recorrermos ao estudo dos limites, né? E na literatura, aí, principalmente em James Stewart, no livro do James Stewart, acredita a ideia inicial ao inglês Isaac Barrow, né? Que, apesar de tudo, sabe-se também que os primeiros passos dentro desse teorema foram dados por James Gregory. Porém, hoje, soltam-se confetes aí, sempre destacando Leibniz e Newton, né? Leibniz do meu lado esquerdo, Newton do lado direito da tela, como se fossem os criadores desse teorema. Mas, assim, para mim, a gente sabe que a criação de métodos, ou criação da ciência, a própria ciência, o desenvolvimento dela, a evolução ao longo do tempo, é feita de acordo com a participação de vários cientistas, pensadores, matemáticos, físicos, enfim. O que eu quero dizer com isso, que é um teorema que, apesar deles dois foram determinantes para formalizar, mas isso vinha sendo feito há vários anos, há séculos para trás, né? Então vamos lá. De uma certa forma, para começarmos a entender esse teorema, vamos considerar aqui uma função contínua dentro de um intervalo AB e definir um x pertencente a B. Vamos definir aqui também uma função f de x, o qual f de x é dada pela integral de A até esse x. Então, de uma certa forma, vou colocar aqui minha caneta, de uma certa forma, esse f de x corresponde a essa área aqui, ó, que é a integral de A até x. Como a derivada e o teorema, a primeira parte do teorema relaciona a derivada com integral, então vamos derivar essa função 1 aí. Então, derivando em relação a x, eu tenho essa equação aqui. Pois bem, a derivada, aqui eu vou aplicar o conceito de derivada através de limites, né? Então, a derivada dessa função, através do conceito de limites, né, então vai ser a minha f de x, né, que está aqui, ou a f de x mais Δx. Então, f de x mais Δx é semelhante a essa função mais um Δx aqui, né, mais Δx. Então, eu vou ter, pegando essa função, onde está esse x mais Δx? É um ponto que eu estou pegando aqui, ó, x mais Δx. Então, Δx é esse intervalo daqui, ó. Então, pegando o f de x mais Δx menos o f de x e fazendo esse Δx tender a zero, automaticamente eu estou pegando essa diferença aqui, essa diferença que vocês estão vendo aqui, e vou trocar pela definição de integral. Então, uma menos a outra aqui. Ou seja, note que eu estou pegando uma área menos outra. Essa área aqui de A até x mais ΔX. Então, é como se eu estivesse pegando essa área de A até x mais ΔX, ou seja,
até aqui, e subtraindo de A até X, subtraindo essa daqui. Ou seja, o que nos resta aqui, né, de área, nessa diferença, é isso aqui. Ó. Então, é a integral de x até x mais ΔX. Eu vou reescrever aqui, né, para deixar um pouquinho mais elegante. Bom, isso está com cara aqui de algo que nós já vimos em algum momento. Pelo teorema do valor médio para integrais, o que é que ele fala aqui? Vamos recordar. Fala o seguinte, se f é contínua dentro de um intervalo AB, então existe um C pertencente a AB, tal que o produto desse f de C, que seria aqui, né, C, esse cara aqui seria um f de C, né, produto dessa altura vezes B menos A, que é esse comprimento aqui, então eu tenho a área desse retângulo. Ele está falando que a área, pelo teorema do valor médio, a área desse retângulo é exatamente a integral de AB dessa função f de t aqui, por exemplo. Ou seja, é a área que está sob esta curva. No nosso caso, é apenas a área em verde aqui, de x até x mais ΔX. Então, eu vou substituir aqui, no caso de B menos A, então B menos A aqui é ΔX. E de A, B é x, e aqui é x mais ΔX. Tá bom? Então, o que é que eu posso garantir com isso? Eu vou reescrever na outra página aqui. Então, isso aqui é o ΔX, aqui é x mais ΔX. Né? Eu vou passar esse ΔX, está multiplicando para baixo. Está aqui, ó, ΔX. Então, esse é pelo teorema do valor médio. Então, essa derivada é escrito como em forma desse limite, como já vimos aqui. E isso daqui é exatamente isso daqui. Ou seja, limite quando ΔX tende a zero de f de C. Mas observe que f de C, né, aqui é x mais ΔX, f de C é um valor que existe aqui dentro. Né? X de C é um valor que existe aqui dentro. E f de C é esse cara aqui. Né? Então, quando eu faço ΔX tender a zero, ou seja, esse tamanho aqui diminuir, o C ele se aproxima de x. Né? C se aproxima de x. Logo, o meu f de C, né, vai se aproximar do f de x. Dessa forma, podemos concluir que a derivada, né, de uma função que corresponde à área sobre a curva vai ser igual a um f de x, que é essa função aqui, inicialmente chamada de f de t. Pois bem, o que significa? Significa que f de x é uma primitiva ou antiderivada de f de x. Quer dizer que é o seguinte, olha, se f for contínua, se f de x for contínua, vai existir uma função fzão, né, que a derivada dela vai ser exatamente igual a f de x. É isso que a primeira parte do teorema fala. Se f é contínuo, existe uma função fzona aí, que quando você deriva, vai dar igual a própria f de x. Então, para formalizar esse teorema, está aqui, se f de x é contínua no intervalo AB, existe uma função f de x que pode ser escrita como a integral de a x, né, f de t dt. Conveniente que façamos aqui a integral de f de t dt, mas aqui a gente coloca o x, porque a integral disso vai ser uma função de x. Ok? Então, ela é contínua, é derivável em AB, logo, a derivada dela, né, dessa função, dá exatamente essa função aplicada no x. Ficou claro isso para vocês? Ou seja, se f é contínua, existe uma função, fzona, né? A gente sempre usa a relação do fzão aí para definir essa antiderivada ou primitiva, se você estiver integrando f, né? Então, se f é contínuo, existe uma função fzona aí, tal que a derivada dela, né, a derivada dela é a própria função f de x, que é essa que está aqui, aplicada, né, nesse valor. Ou seja, o gráfico, essa animação que está mostrando aqui, retrata um pouco desse teorema aí. Né? Ou seja, que essa área que está aqui, né, que ele mostra, né, de A de 0 aqui até um determinado x, corresponde, né,
exatamente a um ponto do f de x. E claro, né, por exemplo, se você define aqui de A até um determinado x, a integral disso aqui é uma área. Essa área corresponde a um valor dessa f aqui. Então cada área dessa é um ponto de f de x aqui. É um valor de f de x. Se você aumenta a área, aumenta o x, você vai ter outro f de x. É assim que essa animação está mostrando. Uma observação em relação ao primeiro teorema fundamental do cálculo é o seguinte: ele fala que se f de x é contínua no intervalo AB, então vai existir uma f zona de x, tal que a derivada dela é a própria f de x. Se eu pegar outra letra aqui, definir minha função, um h de x contínuo dentro desse intervalo, então vai existir uma função h zona aqui de x, cuja derivada dela é igual a h de x. Nas entrelinhas, nada mais nada menos do que isso aqui. Por exemplo, se eu tenho uma f de x igual a 2x, quem é a função? Qual é a função f de x grande? Tal que a derivada dela dê igual a minha função f de x aqui. Observe que eu vou pegar aqui a função x ao quadrado. Se eu derivar, vai dar essa função aqui. Ou seja, então f derivada é igual a f. Logo, f é primitiva. Outra que letra horrível. Enfim, é primitiva. Se eu pegar essa função aqui, é primitiva de f aqui em cima? Sim, porque se você derivar, a derivada de uma constante é zero. Então também dará f lá. Pega essa primitiva aqui. Ela é primitiva dessa de cima? Sim, se você derivar, vai dar exatamente essa f pequena aqui. Conclusão: qualquer função que eu pegue, né, e adicione uma constante, seja ela positiva ou negativa, essa primitiva aqui, essa função vai ser sempre primitiva dessa função aqui. Né? Que a derivada de uma constante vai ser zero. Graficamente, né, eu tenho isso aqui. Ó. Eu tenho a primitiva aqui, a função que é uma parábola, né, que é essa inicial aqui, a parábola. E eu só fiz pegar mais 2 para cima aqui, né, menos 3 para baixo. Ou seja, ela não perde, a parábola não perde as características dela, apenas ela só é deslocada em relação ao eixo y aí. Então, guarde bem, né, a ideia da primitiva, ok? Faremos aqui um exemplo no próximo slide para fechar essa ideia do primeiro teorema fundamental. Vamos pegar um exemplo para formalizar isso. Então aqui está falando, eu peguei aqui isso aqui na verdade é uma f maiúscula, tá? Também mudei aqui a letra, mas ele está pedindo para calcular a derivada dessa integral. O que é que diz o primeiro teorema fundamental do cálculo? Fala o seguinte, ó, poxa, isso aqui é contínuo, né? Contínuo, né? Para valores maiores do que zero aqui, ok? Dessa forma, pelo teorema fundamental do cálculo, que a gente sabe que a derivada disso aqui, ou seja, g', né, de x, vai ser a própria função aplicada em x. Logo, g' é raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Né? É a derivada, é isso que eu estou falando, a derivada da integral. Vamos pegar um exemplo 2. A derivada da integral de secante de t dt de 1 até x ao quadrado. Só para recordar que o símbolo aqui, né, esse símbolo que nós estamos comentando aqui é o símbolo de integral, né, aqui dentro é o integrando e aqui são os limites de integração. E o dt aqui é o elemento infinitesimal, aí, é o diferencial. Pois bem, para encontrar aqui nesse caso, aqui nós temos não mais um x, e sim um x ao quadrado. Então vamos procurar reduzir essa potência ou fazer uma substituição para ficar com algo parecido com o que nós já costumamos trabalhar. Aqui que no caso seria um x. Então vamos fazer uma substituição aqui de u
por x ao quadrado. Vamos trocar isso aqui por u. Ok? Porque fica mais fácil para a gente aplicar o primeiro teorema. Dessa forma, essa derivada aqui fica sendo a derivada de 1 até u. Ok? Mas note que derivar isso daqui, vamos ter que derivar em função de u, né? Porque quando integra isso aqui vira u, algo em função de u. Mas u depende de x. Então, é necessário aplicar a regra da cadeia. Ok? Para derivar u, a derivada disso aqui em relação a u, eu vou ter que derivar, né, primeiro isso daqui em u vezes a derivada de u em relação a x, né? Regrinha da cadeia. Perceberam isso? U depende de x. Então, e note aqui que eu vou derivar o t, né? Na verdade, t depende de u também, né? O t vai ser, na verdade, depende, vai se transformar em algo relacionado a u. Então, derivar isso daqui em relação a x significa que eu vou ter que derivar u, né? Derivar isso aqui em relação a u e depois u em relação a x, já que eu mudei aqui primeiro para u. Pois bem, agora aqui está com a cara de algo que já conhecemos. Podemos aplicar o primeiro teorema, o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Então a derivada disso, né, a derivada da integral de 1 a u da secante de t dt é a secante, a própria função aplicada em u, está aqui, vezes du dx. Vezes du dx. Dessa forma, quem é du dx? U vale x a quarta, né? O x elevado à quarta potência, e du dx, du é 4x a terceira, né? dx. Isso dessa forma, ok? Secante de u fica secante de x ao quadrado vezes du dx, que é 4x a terceira. Basta passar esse dx para baixo e du fica 4x ao cubo. Está aí, né, a derivada dessa integral aqui, utilizando aqui uma regrinha da substituição e usando a regra da cadeia para poder a gente conseguir chegar nessa solução. Vou pegar um outro exemplo aqui e para finalizar, é um exemplo que retrata bem a construção da primitiva, né? Por exemplo, ele fala, ó, f é uma função cujo gráfico é mostrado na figura 2, está aqui ao lado, né? G de x é a integral dessa função f de t, aqui, ó. Integral da função f de t. Então ele está pedindo para encontrar quem são os valores g de 0, g de 1, g de 2, g de 3, g de 4, g de 5, né? E fazer um esboço do gráfico de g. Ou seja, do gráfico de g, se nós lembrarmos dessa animação aqui, esse g aqui é a minha f de x, né? Então, se eu calcular a integral, a área que está sobre a curva me dá os pontos correspondentes para gerar quem é essa minha g ou essa minha f. Então vamos lá. Quem é g de 0? G de 0, por definição, basta pegar essa função aqui, já sabemos que fica x igual a 0, a integral de 0 a 0, já sabemos que vai dar 0 por uma propriedade vista na aula anterior, nas propriedades de integral definida. Então g de 0 é 0, né? Então seria esse pontinho aqui, ó. Vamos pegar g de 1, por definição, a integral de 0 a 1. A integral de 0 a 1, né, de 0 a 1, vai ser, como é a área, essa área aqui, que é base vezes a altura de um triângulo, então dividido por 2. 1 vezes 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, g de 1 vale 1. Esse pontinho aqui, ó. Aqui eu já mostrei o gráfico, mas o gráfico vai se construindo com esses pontos aqui. G de 2 é a integral de 0 a 2. Mas já sabemos de uma propriedade que a gente já conhece, de 0 a 1, a gente pode integrar de 0 a 1 e depois de 1 a 2. Então de 0 a 1 a gente já conhece o valor, é só pegar de 1 a 2, que é essa área desse retângulo aqui, ó. Então, g de 1 é 1 e a outra área base que é 1 vezes a altura, que é 2. Então 3. Então g de 2 vale 3. E assim por diante. Se a gente pegar o g de 3,
vamos obter o valor g de 4 e g de 5, obteremos esses valores, né, que correspondem aqui. E após obtermos esses pontos, basta ligarmos e temos aqui a curva de g de x, que é a curva da minha primitiva, né, que é a minha f de x aqui, no caso. Bom, essa é a curva da primitiva, que corresponde aos valores de cada área que estão sobre a curva f de t. Então, nessa aula aí eu quis mostrar para vocês a ideia do teorema fundamental do cálculo, a primeira parte, que mostra exatamente essa ideia de que se f é contínuo dentro do intervalo, vai existir uma função, né, uma função g aqui, ou f de x, tal que a derivada dela dá exatamente a própria função, né, a própria função f de t. É a primeira parte. Isso vai ser importante para falarmos do teorema fundamental do cálculo, parte 2, e aí concluímos esse teorema extremamente importante, e aí começaremos a determinar algumas áreas sem precisar passar pelo cálculo de limites. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos aí e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.